a nossa escola dominical, reunião de oração, os jovens têm se reunido também, discipulados, também tem acontecido nesse tempo, né? E durante esses meses nós temos visto várias situações que têm deixado muitas pessoas sem esperança. Começar pelo Covid, que tem atingido a tantos. Talvez para você seja algo pequeno, mas talvez para outros não seja algo tão pequeno como nós imaginamos. Na minha casa mesmo, eu, Thaís e os meninos pegamos, né? Mas para mim não foi nada, mas para Thaís foi. Para os meninos não foram nada. Meu pai e minha mãe pegaram, praticamente assintomáticos. Meu irmão foi para a UTI. Nesse momento, eu estou com uma tia de 70 anos, que também está na UTI, com Covid, e hoje o quadro clínico dela foi que o pulmão dela está parando. Para alguns, talvez para a maioria, é algo pequeno. Para outros, não. Muitos, infelizmente, perderam entes queridos. Amigos, talvez você possa falar de algum parente ou de algum amigo. Eu lembro que no começo da pandemia, nós ouvíamos aquela lá. Olha, fulano, de repente foi chegando perto. De repente eram os nossos amigos, de repente eram os nossos parentes, de repente está chegando na gente. Aqui na igreja, que eu saiba até agora, quem pegou foi só a minha família e o Eric. Que pegou. Talvez você nesse momento, como eu disse, tenha algum amigo também que esteja em uma situação difícil. Sem falar no desemprego que subiu. Estava lendo ontem que de abril a junho, 8,9 milhões de brasileiros perderam o emprego. 8,9 milhões. Sempre o Brasil fica naquela média de 11, 12 milhões de desempregados, né? Pelo menos nós fechamos o ano dessa maneira. Imagina mais praticamente 9 milhões de desempregados no Brasil. E quando nós olhamos ainda para o cenário da política brasileira, misericórdia. Eu já não sei nem mais o que pensar. Muitas vezes eu confesso que eu não sei nem mais o que orar. A não ser clamar a misericórdia de Deus, tem hora que eu clamo a misericórdia e tem hora que eu faço oração imprecatória. Não sei mais, mas isso traz desesperança. Sem falar ainda nas atrocidades que acontecem no mundo afora. Está em alta agora, essa semana, o assunto aborto. Por causa de algumas questões que estão sendo faladas. Mas quando você pensa em aborto, gente, é uma atrocidade. Porque o único que pode dar vida e o único que pode tirar a vida é Deus. Seja qual for a situação. O Senhor dá, o Senhor tira. Ele determina os nossos dias, e não o homem. Quando a gente pensa nessas situações, nosso coração se entristece, mas além de tudo, talvez você tenha as suas lutas pessoais. Peraí, pastor, você está falando de Covid, você está falando de desemprego, eu não peguei Covid, eu não estou desempregado, graças a Deus a minha família está bem, mas talvez você tenha lutas, você está passando por dificuldades que não tem nada a ver com isso, mas são lutas difíceis. E eu pergunto, nós, povo de Deus, onde nós encontramos esperança e confiança para prosseguirmos? Onde nós encontramos esperança e confiança para prosseguirmos? Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia, Romanos capítulo 8, nós leremos do versículo 26 ao versículo 39. Romanos 8, de 26 a 39. A palavra de Deus diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações
conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, é a tua palavra que nós abrimos neste momento e nós pedimos ao Senhor, fale conosco, ó Pai. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que possamos entender as maravilhas da tua lei. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Querido, se tem uma coisa que a carta aos Romanos nos ensina, é sobre o pecado e como o pecado, ele afetou toda a criação de Deus. Quando nós lemos lá em Gênesis, quando Deus conclui a criação, ele disse que ela era muito boa. Lembra disso? E viu Deus que era muito bom quando Deus termina a criação. Mas aqui, em Romanos, vai dizer que toda a criação agora ela geme. Olha só o versículo 22, o que diz? Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Ou seja, a natureza ela geme por causa do pecado. E este gemer indica sofrimento, mas também esperança. Sofrimento, mas também esperança. Pois assim como uma mulher, ela sofre com as dores do parto, aguardando o nascimento do filho, que é uma coisa muito boa, né? A mulher está lá, só quem já viu uma mulher com dores de parto sabe o que é isso. E assim como uma mulher sofre com as dores do parto, aguardando o nascimento do filho, a natureza aguarda o dia da restauração. O dia em que o Senhor Jesus vai voltar e vai restaurar todas as coisas. Mas além da natureza gemer, a palavra diz também que nós gememos enquanto aguardamos a restauração do nosso corpo. Olha só o que diz o versículo 23, né? Falou da natureza gemendo, e agora fala da gente, olha só. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nós gememos, mas saber que um dia teremos a redenção do nosso corpo, isso nos traz esperança. Nós gememos, sofremos, mas isso nos traz esperança, porque um dia Jesus vai voltar, e Jesus vai restaurar todas as coisas, a natureza, a sua criação, e também os nossos corpos. Olha o que diz o versículo 24 e o versículo 25. Sobre a esperança, diz assim: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo
pacientemente. A natureza geme, nós gememos, temos uma esperança, mas enquanto a natureza e nós aguardamos o retorno de Cristo com gemidos, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de esperança. E nós precisamos de confiança para continuarmos. E eu gostaria que nós tirássemos algumas lições aqui do texto que foi lido. E a primeira lição é o Espírito e nossas orações. O Espírito e nossas orações. Olha o versículo 26 e o versículo 27, o que diz? Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha só, aqui está falando para crente. E está dizendo aqui no versículo 26 que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossa fraqueza. E a palavra fraqueza aqui, ela também poderia ser traduzida por enfermidade. Então, ela abre um leque para todo tipo de sofrimento. Não somente as nossas fraquezas, de tudo que nós passamos, exteriores, mas também as nossas fraquezas interiores, inclusive doenças, enfermidades. E nos nossos sofrimentos, o texto está dizendo que o Espírito Santo, ele nos assiste. A ideia de assistir é de alguém que vem ao nosso lado em socorro. Alguém que vem ao nosso lado para nos auxiliar. Então, quando diz da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, ele nos assiste, ele vem ao nosso lado em socorro. E como o Espírito Santo vem ao nosso lado, ele nos ajuda, ele nos assiste. Ele faz isso socorrendo-nos em nossas orações. Mas existem momentos que nós não conseguimos orar. Existe um momento que é difícil nós falarmos com Deus. Talvez de tristeza, de angústia por alguma situação, por alguma doença. Talvez lutando com uma decisão que você precisa tomar, que vai mudar a sua vida. Às vezes a gente não sabe nem como orar. Sabe quando vem aquela bomba e você, muitas vezes, é pego de surpresa, você não sabe como orar? Ou muitas vezes, até de situações que estão confrontando os nossos fracassos e defeitos. E nós não sabemos como orar, mas quando nós não temos palavras, o texto diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimível é que não pode ser expressado em palavras humanas. O Espírito Santo de Deus não somente habita em nós, mas ele também desempenha um papel de intercessor. Um papel de intercessor. E assim como nós, quando temos anelos e aspirações que não cabem dentro do limite das palavras, e nós gememos por causa disso, o Espírito intercede por nós de uma maneira que não pode ser expressada em palavras humanas. Que não pode ser expressado em palavras humanas, e ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que nós precisamos orar. Mesmo quando nos sentimos sem palavras. Mesmo quando nos sentimos sem palavras. Às vezes, quando nós estamos fracos, a gente não quer nem orar. E a gente passa por situações assim. Às vezes a nossa oração está mecânica. Às vezes nós estamos cansados. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos nos colocar diante de Deus. E o Pai, que sonda os nossos corações, Ele sabe o que nós estamos passando. Deus sabe o que vai dentro do nosso
coração. E talvez você esteja cansado, decepcionado, triste, doente, em pecado. E tudo isso nos leva muitas vezes a não saber como orar. Mas quando nós não temos palavras, olha o que John Piper diz. O Espírito de Deus pega nossas expressões falhas, incertas, e as traz diante de Deus de uma forma que está de acordo com as intenções de Deus. E Deus responde graciosamente e supre nossas necessidades. Nem sempre como esperávamos a princípio, mas sempre para o nosso bem. Sabe o que isso faz com a gente? Quebra o nosso orgulho de não ficarmos distantes de Deus, dizendo assim, é isso que a vida traz para mim, é isso que assim que eu tenho que viver. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos correr ao nosso Pai em oração. Sim, nós fazemos isso gemendo por causa do pecado, mas nós temos algo que nos dá esperança à oração. O mundo aí fora está gemendo, está sofrendo, mas eles não podem orar, não sabem orar, e nós temos uma arma poderosa que se chama oração, e nós precisamos correr até o nosso Pai, mesmo que não saibamos. Isso nos leva à segunda lição. Peraí, pastor, ainda as coisas não estão muito bem. E a segunda lição eu gostaria de chamar o bom, o ruim e os fracassos. O bom, o ruim e os fracassos. O Espírito, ele nos socorre quando nós não sabemos como orar. Mas mesmo nessas ocasiões em que as palavras fogem da nossa boca, existe algo que os cristãos podem ter certeza. Versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós temos aqui uma promessa que transforma o modo de encararmos o que a vida tem de bom, de ruim e os nossos fracassos. Olha só, uma promessa que transforma o nosso modo de encararmos o que a vida tem de bom, de ruim e os nossos fracassos. O que esse versículo está mostrando? Ele mostra que nós não somos jogados ao acaso. A nossa vida, a vida do cristão, ela não é uma vida jogada ao acaso. É difícil a gente entender isso diante das situações que nós passamos, né? Mas nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Conversando com a minha mãe pelo telefone hoje, mãe, como é que está a tia? A enfermeira ligou agora de manhã para dizer que o pulmão dela piorou. Minha tia está numa UTI com Covid, provavelmente, não posso julgar de maneira concreta, mas provavelmente por um erro médico, porque ela chegou no hospital por causa de uma infecção de urina. Há 45 anos atrás, ela teve uma tuberculose muito forte, e por conta da tuberculose dela, ela tem uma mancha no pulmão muito grande que ela trata com pneumatologista há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. E quando a minha prima deixou ela e precisou ir embora, a minha prima voltou no outro dia, o médico falou assim, eu tive que colocá-la na área do Covid porque ela tem uma mancha muito grande no pulmão, sem fazer qualquer exame. E na área do Covid, o que aconteceu com a minha tia? Ela pegou Covid. Aí você fala assim, puxa vida. Eu conversando com a minha mãe falou assim para mim, minha mãe calvinista como é, ela falou assim, filho, apesar seja qual for o erro, nós temos que entender que nada foge do controle de Deus. Gente, nós precisamos entender que para o cristão não existe acaso.
A nossa vida, não só para o cristão, na história, nossa vida ela não é jogada no acaso, mas Deus está no controle de todas as coisas. O universo, ele não é um mecanismo governado pelo acaso, mas ele é governado por uma pessoa, por Deus. Logo, nós não precisamos ter medo da vida e das circunstâncias. Como é difícil para nós isso, ter medo da vida e das circunstâncias, sabe por quê? Porque a qualquer momento eu posso ouvir uma notícia ruim. Nós podemos ouvir notícias ruins, mas Deus continua no controle. E olha só, Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Não é o bom, o ruim e o fracasso? Quando colhemos coisas boas, nós devemos louvar a Deus, porque é fruto da graça dele na nossa vida. Mas Paulo fala todas as coisas. O texto diz claramente todas as coisas. Eu gosto muito do que Tim Keller fala a respeito disso. Ele diz o seguinte: a palavra todas significa todas mesmo. Ou seja, isso inclui até a nossa recaída e nosso pecado. Pastor, o pecado? Sim, o pecado. Ora, o pecado é sempre ruim, sempre uma coisa terrível, e sempre viveremos para lamentar sua dolorosa consequência em nossas vidas. Porém, Deus é tão grande que o entrelaça no bem final que nos advirá. Ele é capaz de usar até os nossos pecados e fracassos para nos trazer humildade e para nos ensinar a ter uma visão correta de nós mesmos e um grande apreço por Cristo. Ele usa o pecado para mostrar ao cristão nossa fraqueza e fragilidade. Isso não justifica o nosso pecado, mas faz com que observemos como Deus está operando por meio dele. Os nossos pecados também. Mas pastor, tudo bem, não foi por pecado, não foi por coisa boa, mas a minha vida ela não está no rumo que tanto queria. Eu tomei decisões e a minha vida não está no rumo que eu tanto queria. Guarde isso, meu querido. Se pensamos necessitar de algo bom que Deus tem mantido longe de nós, na verdade não necessitamos disso em absoluto. Isso também significa que, se temos a sensação de que a nossa vida foi arruinada por algo negativo, na verdade o que ocorreu tem um papel muito importante em nossa vida. Isso está nos ensinando, moldando, enriquecendo, tornando-nos mais humildes. Se a sua vida tomou um outro rumo, Deus não foi pego de surpresa. Na verdade, aquilo ocorreu e aquilo tem um papel importante na nossa vida. O bom, o ruim e os fracassos. Nada foge do controle de Deus. Ele está usando tudo isso para algo, para um bem muito maior. E se a sua vida ela não tomou o rumo que você tanto esperava, Deus tinha outro plano para você melhor. Outro plano melhor. Olha o que Spurgeon diz. Se houvesse qualquer outra circunstância em que eu pudesse estar, que fosse melhor para mim do que eu estou hoje, Deus certamente já teria me colocado nela. Sabe aquele devaneio que você deita na cama? Você fala assim, puxa, eu queria estar com uma outra vida. Se aquilo fosse melhor, Deus já tinha colocado você lá. Isso mostra o quanto nosso coração não está contente com a soberania de Deus. E às vezes é nós que ficamos brigando com Deus. Agora, se você caiu e errou, Deus vai usar o seu pecado para mostrar para você o quanto você é fraco. O quanto você é frágil. Para você ter uma visão melhor de você. E você enxergar o quanto você necessita de Cristo na sua vida. Deus está trabalhando em um bem maior. E qual é o bem que Deus está trabalhando então? Terceira lição, o bem que Deus está operando, versículo 29. Olha o que diz.
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tudo o que acontece conosco está cooperando para a nossa santificação. Tudo está colaborando para que o nosso caráter seja moldado à imagem do Filho, à imagem de Cristo. Sempre quando nós lemos Romanos 8, 28, é necessário irmos para o versículo 29 e versículo 30. Sabe por quê? Às vezes você está andando de carro, assim, aí você vê um caminhão na sua frente, está lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes é um versículo que está no seu WhatsApp, eu não sei, né? Às vezes é um versículo que está compartilhado em alguma coisa, mas esse versículo não para. Todas as coisas cooperam para quê? Eu não posso ler ele isolado do versículo 29. Todas as coisas cooperam para que o meu caráter seja moldado conforme a imagem de Cristo. Mas isso aqui só serve para crente. Porque ele fala daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa não é uma verdade para todos, mas uma verdade para crente. E para aqueles que são chamados com bom propósito, todas as coisas contribuem para que o seu caráter seja moldado conforme a imagem de Cristo. E a ideia é que nós estamos sendo refeitos. Gostei dessa palavra, refeitos. De dentro para fora. De dentro para fora. Porque olha o que diz 2 Coríntios 3, versículo 18, diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Outra versão diz que nós estamos sendo transformados na imagem de Cristo, de glória em glória. Nós estamos sofrendo uma transformação interna à imagem de Cristo. A imagem de Cristo. Nós fomos não apenas adotados legalmente na família de Cristo. Olha o versículo 15, o que diz. 8,15 diz assim, olha só. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós não somente fomos adotados legalmente na família de Cristo, a família de Deus, mas nós também estamos recebendo a semelhança familiar. A semelhança, nós estamos sendo transformados de glória em glória. Só que Paulo, ele vai dizer quando começa o processo de Deus nos conformar com a imagem do seu Filho. Quando começa esse processo? Versículo 30, olha o que diz. Diz assim, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Ele vai falar aqui de uma cadeia, de uma sequência da nossa salvação, e isso é muito importante para nós entendermos o todo aqui. Ele vai falar assim, da predestinação, e aos que predestinou, ou seja, aqueles a quem Deus escolheu com um propósito antes da fundação do mundo, os eleitos, que foram escolhidos na eternidade. Esses que foram predestinados serão chamados. A predestinação acontece fora do tempo, na eternidade. Já o chamado é no tempo. Teve um momento em que nós fomos chamados através da pregação do Evangelho. Nós fomos tocados pelo Espírito Santo, convertidos pelo Espírito Santo. E isso acontece através da pregação do Evangelho. Os predestinados são chamados e esses são justificados. O homem era inimigo de Deus por causa do pecado, mas esses que foram predestinados,
que são chamados, eles são agora justificados diante de Deus por causa da obra de Cristo, que nos torna justos. Mas o texto fala aqui, aos que justificou também glorificou. Perceba que Paulo, ele está falando da nossa glorificação futura no passado. Que negócio estranho. Paulo está falando da glorificação futura no passado. Por quê? Porque do ponto de vista de Deus, a obra está praticamente feita, completa. Ele somente irá completar como planejado. Lembra que Paulo fala lá em Filipenses 1, versículo 6? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto não responde, morto é morto. Mas o mesmo texto de Efésios 2 diz que Deus nos deu vida. Ele nos deu vida. Mas para isso, em amor, primeiramente, Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou, em um determinado momento, Ele nos chamou pela pregação do Evangelho. Sabe aquele dia que você foi pego? Que você entendeu o Evangelho? Ele nos faz justos por causa da obra de Cristo. E Ele também nos glorificou. Significa que Ele começa uma obra na nossa vida e Ele vai completar essa obra. E no processo, até a glorificação final, nós estamos sendo moldados à imagem de Cristo. Nós estamos em obras. Uma vez eu vi uma camisa que eu gostei muito. Dizia o seguinte: estou em obra, Filipenses 1:6. Estamos em obras, mas aquele que começou é certo que vai completar. Eu lembro que quando eu era criança, nossa casa em construção lá em São José dos Campos, e sabe quando o pedreiro te larga no meio do caminho? Já aconteceu isso com você? Você contrata alguém, você contrata um encanador, ele te larga no meio do caminho. Uma vez eu estava com um amigo meu, e o pneu dele estourou. Nós entramos numa borracharia, isso lá perto de Cotia. Nós entramos numa borracharia, o cara começou a trocar o pneu. Aí de repente o cara parou. Ele falou assim: amigo, onde você vai? Ele falou: não, são meio-dia, hora do meu almoço, daqui a pouco eu volto. Largou no meio do caminho. Deus não vai fazer isso com a gente. Ele nos predestinou com seus propósitos eternos. Ele nos chamou, Ele nos justificou e Ele já nos glorificou no passado, mas de uma glorificação futura. Ele começa uma obra, Ele termina a obra e nesse processo todas as coisas contribuem para que o meu caráter seja moldado à imagem de Cristo. Estamos em obras e Deus vai completá-la. Qual a nossa resposta diante disso tudo? Paulo vai dizer então aqui, no versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas. Está vendo? Ele veio aqui com ele dá uma explicação, e de repente ele faz uma pergunta: o que nós vamos dizer então diante dessas coisas? E ele vai fazer mais 5 perguntas, que as respostas delas estão nos versículos que nós lemos anteriores. Olha só, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se o Deus que planejou a nossa glória é todo poderoso, por que nós vamos ter medo de qualquer situação? Versículo 32, aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Se o Deus que planejou a nossa glória estava disposto a abrir mão do seu bem maior e mais precioso, que é o seu filho, por que nós precisamos nos preocupar com as necessidades?
Ele não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Versículo 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Se Deus que planejou a nossa glória, Ele nos declara justos diante dEle, por que nós nos sentimos culpados e não perdoados? Dr. Martin Lloyd Jones, médico, pregador da palavra, pastor, ele diz que um dos piores problemas do povo evangélico é não entender o Evangelho. O Evangelho diz que nós somos justificados, declarados justos diante de Deus. Versículo 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Se o Cristo que levou uma vida perfeita e teve uma morte perfeita diante do Pai em nosso favor, por que nós também nos sentimos culpados e não perdoados? E o versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Reparem que não é o nosso amor para com Cristo, mas o amor de Cristo para conosco. Porque se depender de nós, a gente vira as costas e vaza. Quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo vai usar aqui, vai citar situações reais em que todos nós estamos sujeitos. Por exemplo, uma tribulação pode me separar do amor de Cristo, uma angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, que significa morte. Nada disso vai me separar do amor de Cristo. Nada. Nada. Nenhuma situação é capaz de quebrar a cadeia do versículo 30. Predestinado, chamado, justificado e glorificado. Nada quebra isso. Nada. Às vezes a gente tenta arrumar a resposta. Mas nada quebra essa cadeia. E Paulo então vai mostrar que nenhum aspecto da ordem criada, guardem isso, nenhum aspecto da ordem criada, nem nenhum acontecimento ou ser que faça parte dela, incluindo nós mesmos, pode pôr um fim ou desfazer o amor de Deus para conosco. Quer ver? Porque ele vai falar, por exemplo, de que nem a morte nem a vida. Ou seja, se a morte vier, ela faz parte do plano de Deus. A gente tem medo da morte. Às vezes a gente tem certeza da salvação, mas a gente tem medo da morte. Mas se ela vier, John MacArthur diz que o máximo que a morte pode fazer para nós é nos entregar nos braços do Pai. Nós não vamos ser separados do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida. Se a vida continua, Deus continua trabalhando e nos fazendo a imagem de Cristo. Nem os seres espirituais, incluindo demônios, podem frustrar os planos de Deus. Eles não podem frustrar. Nem o presente, algo que acontece de ruim hoje, nem o futuro, o que vier a acontecer, nem qualquer outra criatura, nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Mais uma vez, citando o Dr. Martin Lloyd Jones, ele chama isso de uma lógica em chamas. Ele vai dizer, pense, você está com medo? É porque você não está pensando direito com relação ao texto. Está preocupado? Não está pensando direito. Se sente culpado? Também não está pensando direito. E se você não está vivendo com essa segurança, significa que ainda você não compreendeu a obra de Cristo num todo. A obra de Cristo num todo. Queridos, em meio a este planeta que geme, aguardando a restauração, nós também gememos, aguardando a restauração e a volta de Cristo. Nós gememos.
nós sofremos. Mas enquanto isso não acontece, nós podemos ter esperança e confiança. Enquanto isso não acontece, podemos ter esperança e confiança. Por quê? Porque nós temos um Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mesmo quando eu não sei orar. Ele intercede por nós. Deus está usando todas as situações que estamos passando, a boa, a ruim e os nossos fracassos, para um bem muito maior. Ele está nos moldando à imagem de Jesus. E esse processo, ele começou antes da fundação do mundo, quando ele nos predestinou, e depois ele nos chamou, ele nos justificou, e ele também nos glorificou, significa que ele começou uma obra completa na nossa vida. O que nos resta é confiar, sabe o quê? Que nada vai nos separar do amor de Cristo. Pois nele nós somos mais do que vencedores. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Faz mais sentido agora, né? Quando a gente olha para o versículo lá atrás, 31. Seja qual for a situação que a gente está passando, seja qual for, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra que nos ensina. Diante desse mundo caído que geme e sofre, ó Deus, nós também gememos e sofremos. Sofrimentos são vários, ó Deus, mas eu quero te agradecer, porque nós aqui como igreja, como teu povo, nós fomos predestinados pelo Senhor, nós fomos chamados pelo Senhor. Nós somos justificados e o Senhor começou uma obra na nossa vida e o Senhor vai completar ela até o dia de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor está nos moldando, ó Deus, mas eu quero te pedir forças, porque às vezes as lutas e as dificuldades são tantas que nós não conseguimos enxergar o bem que o Senhor está fazendo. Por isso eu quero te pedir perdão pelas vezes em que nós não enxergamos, reclamamos e lutamos. E pedir a tua ajuda, para que o Senhor nos ajude a descansar nessa obra muito maior que o Senhor está fazendo. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Obrigado por essa obra perfeita do Senhor nas nossas vidas. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.